Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje a gente vai começar a nossa primeira aula de games, certo? Na nossa primeira aula a gente vai usar um programa chamado Scratch, tá? Esse programa, ele está disponível, ele é gratuito, tá lá no Google, se você pesquisar lá vai aparecer aqui para você fazer o download, tá? É um programa muito básico, muito fácil de instalar, e aí ele cria vários jogos, né, em 2D e muito mais, tá bom? Então, o Scratch, ele usa uma linguagem de programação simplificada. Geralmente, quando você vai utilizar o Google, você sempre pesquisa por cores, por imagem, você consegue clicar, mas quando o profissional que está lá por trás, quando ele precisa fazer uma manutenção, ele precisa trabalhar com a edição do conteúdo, é isso aqui que ele vê. Olha só, são códigos, e está tudo em inglês aqui, tá um pouco difícil de entender. Então, normalmente esse tipo de linguagem que você vai aprender em uma faculdade, enfim. Tá? Então, assim, se você tivesse que criar um jogo, um site, tudo por esse tipo de linguagem, que são vários tipos, existem vários tipos de linguagem, seria bastante complicado. Então, a gente vai criar um jogo, a gente vai trabalhar com vocês games, em uma linguagem mais simplificada, que é uma linguagem de blocos, tá? O que é uma linguagem de blocos? É como se fosse um grande quebra-cabeça. Por exemplo, aqui está o meu personagem, e aí eu vou puxar os blocos e vou montando o que é que ele tem que fazer, quando ele tem que pular, quantos passos ele tem que andar, certo? Aqui tem um comando dele mover, tá? Quando a barra de espaço for pressionada. Quando a barra de espaço for pressionada, ele tem que mover, enfim, tem que girar. Tá? Então, se torna mais fácil utilizar os blocos para fazer essa programação, tá certo? Então, só trazendo esse slide aqui para vocês entenderem o que é o Scratch. Scratch é um programa, né, um software que é possível criar animações, jogos, histórias interativas, né, expressando paixões, interesses pessoais por meio da programação em blocos, tá bom? Então, assim, se você quiser criar até um desenho, um anime, você consegue criar, claro, de uma forma mais simples, né, em 2D, você vai precisar inserir ali áudio, tem alguns áudios também que já vem dentro do programa, alguns sons, tá? Mas é um programa muito, muito interessante e você consegue fazer a programação dele. No seu primeiro curso de programador, a gente vai utilizar esse programa para desenvolver alguns jogos, tá? Então, já falei de linguagem de programação, ele funciona como um quebra-cabeça, tá? Aqui tem alguns outros modelos, né, alguns outros tipos de linguagem que talvez no futuro aí vocês possam se aprofundar mais, caso vocês gostem dessa área, caso vocês queiram aí percorrer a área da tecnologia de programação, tá? JavaScript é o mais comum, é o mais utilizado, né? Como vocês conseguem ver aqui, ó, tem que ter um inglês bom, viu? E boa memória para lembrar de colocar esses códigos, esses comandos para executar aquilo que você deseja, né? Aí tem essa outra linguagem, Python, como alguns chamam, tem PHP, linguagem C, C++, né, TypeScript, enfim, tem vários tipos de linguagens, só que todos esses tipos de linguagens são formatos de códigos complexos, difíceis para o nosso entendimento, tá? Então, a gente vai usar o Scratch aqui para fazer uma linguagem, para a gente fazer programação, e isso vai ajudar no seu raciocínio lógico, tá? Então, assim, a primeira coisa que você precisa saber é abrir o programa, não é isso? Então, abrir o programa, ele vai estar em alguma tela aí do seu notebook, quando você estiver utilizando na sala, aqui ele instalado, ele abre muito rápido, aí ele é um programa bem leve, qualquer computador consegue executar, rodar esse programa, e aí assim que você abre, você consegue ver aqui os códigos do lado esquerdo, e no lado direito a gente consegue ver aqui o nosso personagem, né, inicial. Claro que você não precisa ficar com ele, você depois pode desenhar ou utilizar alguns personagens já predefinidos, tá? Essa linguagem, quer dizer, o Scratch, ele tem três abas aqui em cima. Temos os códigos, as fantasias e os sons, né? Primeiro, entender o que são os códigos. Os códigos substituem aqueles textos em inglês, aqueles comandos lá que são difíceis de entender para quem não tem uma formação na área, quem não estudou linguagem de programação, tá? Então, assim, ó, aqui a gente tem o código para ele se mover, para ele girar, né? Nós temos aqui alguns outros códigos, por exemplo, mover, girar. Aqui ele vai se movimentar para uma posição aleatória, aqui ele vai para x, y, aqui ele vai deslizar, né? Aqui ele vai apontar, né? É bem fácil de entender esse programa, tá? Então, na aba de códigos, a gente tem os tipos, né, de códigos. Ó, temos os códigos do movimento, tem os códigos que envolvem a aparência, por exemplo, quando ele tiver que falar alguma coisa, quando ele tiver que expressar algum sentimento, algum pensamento, temos aqui, né? Então, se você quer fazer uma história em quadrinhos animados, você consegue fazer utilizando o Scratch, tá? Quando você quer que o fundo, né, o cenário, ele seja modificado, o fundo é aquela parte que está aqui atrás do gatinho, tá? Aí nós temos também aqui
o grupo dos sons, né, os códigos que são relacionados ao som. Quando o som deve tocar, quando o som vai diminuir o volume, tá? Se tem que tocar até o fim, se tem que tocar, se tem que parar o som. Então, estão aqui os comandos dos sons. Aí, eventos, né? Os eventos é quando começar o jogo, quando acontecer alguma coisa. Então, observe que os eventos, tudo começa com, a maioria aqui começa com quando? Quando o jogo começar. Quando é que o jogo começa? Quando essa bandeirinha verde ela for pressionada, né? Então, tá aqui, ó, o jogo vai começar quando a gente pressionar nessa bandeirinha verde, tá? Então, normalmente a gente usa esse comando aqui sempre para iniciar o jogo. Então, ele é o primeiro comando que a gente usa nas nossas animações, tá? Quando eu não quiser mais um comando, mais um código, um bloco desse, eu jogo de volta ele lá de onde eu tirei. Não precisa soltar exatamente em cima, você soltar aqui já com a seta dentro da área dos códigos, dos blocos, a partir de, não sei se dá para ver aí no vídeo, mas aqui tem uma linha que separa os blocos, né, da área de programação de blocos. Tá? E aqui você vai visualizar, que é chamado de palco, certo? Aqui embaixo fica os nossos personagens, os nossos atores, tá? Aqui eu tenho alguns comandos que mostram o nome do ator, a posição que ele está no palco, a direção, né, o ângulo para onde ele está apontando, se ele estiver olhando para essa direção, para esta, vai aparecer aqui a direção, aqui o tamanho do personagem e aqui se eu quero que ele apareça ou não apareça, tá? Então, e por último, nós temos aqui também o palco, né? O palco essa parte que o Gadinho aqui está desenvolvendo as suas atividades, tá certo? O fundo se chama cenário, tá? Então, assim, todo jogo ele precisa de personagem, cenário e som, no mínimo tem que ter isso. E aí, para tudo acontecer, a gente vai montar aqui o nosso quebra-cabeça. E aí, o objetivo da gente aqui nessas aulas de games é ensinar vocês a utilizarem esses comandos, tá certo? Não vai dar tempo de eu falar todos aqui, que são bastantes, aí vocês durante as aulas vão aprendendo sobre esse grupo. Outro grupo aqui muito interessante é o grupo das fantasias, certo? Então, assim, os códigos, eu preciso que o objeto faça determinado movimento, som, enfim, né? E aqui eu tenho as fantasias. As fantasias é como, para quem já jogou Free Fire, quando você quer trocar a roupa do personagem, quando você quer, né, que ele tenha um poder, um efeito especial, então em fantasias a gente vai desenhar como ele deve ficar, né? Por exemplo, Dragon Ball Z, né? Ele tem Super Saiyajin, aí Super Saiyajin 1, Super Saiyajin 2, o 3, enfim, cada um é diferente do outro. No nosso caso aqui, eu tenho a fantasia do gato, ele com a perna aberta, e eu clicar no outro aqui, com a perna um pouquinho mais fechada. E aí quando as fantasias estiverem sendo executadas, a ideia é que ele está correndo, né? Que ele está saltitando aí, certo? E aí eu tenho a aba para controlar aqui o som, certo? Então aqui eu posso, só tem um som aqui, mas eu posso colocar vários tipos de sons aqui, posso até gravar um som para o nosso jogo, tá? Então tá aqui o som, aperto o play, é só sair no meu fone de ouvido, estou usando o fone de ouvido, saindo muito alto, um gato miando, tá? Mas o que vai mais importar para a gente no momento é conhecer os códigos nessa primeira aula. Então nessa primeira aula a gente vai conhecer os códigos do movimento, então vou precisar que vocês prestem bastante atenção a esses códigos para que a gente consiga atingir aí o nosso objetivo com vocês, tá? Então o primeiro código é para ele se mover. Olha só, mova 10 passos, né? O que faz esse código, né? Isso não quer dizer passos, a gente tem que pensar o seguinte, não são passos como uma pessoa normal dá, né? Que a gente caminha. Tem que estar olhando aqui a câmera para ver se o vídeo não fica muito longo, tá? Então, mova 10 passos, isso não quer dizer que ele vai dar 10 passadas aqui. Eu vou colocar o primeiro comando, que é o comando de quando começar o jogo. Ó. Quando começar o jogo, quando aquela bandeirinha verde for pressionada, ele vai mover 10 passos. Ó. Só que 10 passos é uma distância a ser percorrida no programa, tá? E não quer dizer que ele vai dar 10 passadas. Se eu quiser que esse espaço seja maior, eu vou clicar lá naquele 10 e vou colocar 50, tá? Então ele vai, olha só, 1, 2, quando eu vou pressionando ele vai percorrendo uma distância maior. Quero que ele dê 100 passos, então eu deixo ele aqui, quando eu pressionar o play, ele, 100 passos é essa distância aqui, ó, tá? Ou seja, a distância de um lado da tela para outro, ó, 100, 200, 300, 400, 500 e alguma coisa, tá? 550 mais ou menos é a distância da tela aqui do palco. Então você precisa ter esse senso de distância aqui. Eu quero que o objeto chegue de um lado para o outro dando 10 passos, né? Então você vai colocar 10 e aí não é que você vai ficar pressionando o play, tá?
Eu estou apertando aqui para você ver o que é que faz esse comando, né? No início, durante o jogo você não vai ficar apertando play direto. Tá bom? Então o comando do mova 10 passos é esse. Ele vai deslizar, ele vai se movimentar nessa distância aqui que eu deixar dentro do bloco. Tá? Mais um detalhe, gente. Se o nosso personagem aqui, se o nosso ator estiver virado para a esquerda ou para cima, esse visorinho aqui está atrapalhando. Se ele estiver virado para cima, isso não quer dizer que o personagem vai se movimentar para a direita, por exemplo. Ó. Olha só, está se movimentando para a direita. Se eu girar ele, aqui tem a direção. Vou colocar ele apontado para cima, ó, ou para a esquerda. Então ele vai sempre andar na direção que ele estiver apontando, certo? Isso não quer dizer que ele só se movimenta para a direita. Se ele estiver apontando para baixo, vai para baixo. Se ele estiver apontando para a direita, ele vai para a direita. Claro que é o seguinte, gente, ó, tem outro detalhe. Se ele estiver olhando, se o olhar dele aqui estiver para a esquerda, ele vai continuar indo para essa direção, a direção positiva, tá certo? Por exemplo, ó, se eu for aqui em fantasias, nesse comando aqui eu consigo fazer com que ele olhe para o outro lado. Olha só, ele inverteu o lado, tá? Então se eu apertar, voltar lá para os códigos, se eu apertar na bandeirinha, ó, ele está fazendo moonwalk, né? Está andando para trás, ó, tá? Então ele vai se movimentar para a direção positiva, sempre para frente, né, para a direita. Só que se ele estiver olhando para a esquerda, ele ainda vai continuar se movimentando para a direita utilizando esse comando. Agora, se esse comando ele for negativo, ou seja, ele está 10, está indo para a direita, se eu colocar menos 10, um valor negativo e apertar o play, aí sim ele anda para a esquerda, tá? Se o valor for positivo, mova 10 passos, ele vai 10 passos para frente. Se for negativo, vai 10 passos para trás, tá bom? Então vou dar pausa aqui no vídeo para começar um outro. Pois bem, então esse comando de quando iniciar o jogo for clicado, mova 10 passos para a direita ou para a esquerda, depende, independente para onde ele estiver olhando, tá? Apenas você, pessoa, ser humano, sabe que está olhando para a direita ou para a esquerda, mas para o computador não importa para onde, o que significa os olhos ou para onde ele está olhando, ele sempre vai se mover para a direção positiva, certo? Segundo código aqui que vocês vão precisar aprender são esses dois aqui, ó. Gire no sentido horário, né, 15 graus, ou gire 15 graus para o outro sentido. Então vou tirar o mova e vou colocar o gire. Olha só como vai ficar, ó. Quando eu pressionar a bandeirinha, ele vai girar na direção, no sentido horário, tá? Se eu tirar o comando e colocar o outro, ele vai girar na outra posição, certo? Agora sim, gente, ó, detalhe. Nesse comando ele gira no sentido horário, tá? Esse aqui gira no sentido horário, certo? Mas se eu deixar aquele número negativo, por exemplo, tá 15, se eu colocar menos 15, olha só, ele vai girar no sentido anti-horário, mesmo que a seta indique que ele está girando no sentido horário. Se eu coloco negativo, ele vai girar no sentido anti-horário, tá? Então, assim, basicamente, não precisava desse outro comando aqui. Tá? Esse comando nem precisava existir, é só colocar negativo ou positivo, igual do mova. Se eu quero que ele vá para frente, eu coloco esse comando. Ó, esse mova para frente. Se eu quero que ele gire no sentido anti-horário ou horário, eu coloco positivo ou negativo. Tá? Então é até uma redundância que eles criarem aqui um outro bloco. É só deixar para colocar positivo ou negativo, igual o movimento, certo? Então é para isso que serve esses dois comandos. Esse outro aqui, ó, vá para posição aleatória, ou seja, se eu colocar esse comando, quando apertar o play, ele vai aparecer em vários locais aí, sempre que eu começar o jogo. Ele não vai ter um padrão, né? Ele vai iniciar em qualquer lugar aí que ele escolher, certo? Então vá para a posição aleatória. E ele pode ir também, a posição, além de aleatória, a gente tem a opção também de ponteiro do mouse. Então a gente usa bastante esse comando aqui para jogos cujo personagem tem que seguir o ponteiro do mouse. Olha só, ponteiro do mouse. Quando eu clico play, ele foi lá para o ponteiro do mouse. Se o personagem está aqui, quando eu apertar o play, ele imediatamente vai para aqui onde está o mouse. Se eu tirar o mouse, ele não vai mais. Só que tem um outro comando. Que faz com que o personagem ele espere um pouquinho para ele não ir instantaneamente. Tá? Por exemplo, apertei o play,
e ele já vai direto para lá, né? Ficou lá. Mas tem um comando que faz com que ele espere um pouquinho, por exemplo, ele tem que esperar um segundo para ele ir para onde o mouse está. Então vou colocar esse comando fica aqui em controle, a opção espere um segundo. Então quando o jogo começar, espere um segundo, ali eu poderia colocar 2 segundos. Espere 2 segundos e vá para o ponteiro do mouse. Então vai ficar assim, ó. Apertar o play, 1, 2, e ele vai para lá. Apertei o play, 1, 2, ele foi para lá. Entenderam? Então, esse espere aqui vai ser bastante importante, vai ser muito importante aí pra gente durante algumas fases dos jogos, tá? Tem um jogo aqui que eu criei, então, brincando lá, pessoal, eu criei para explicar um pouquinho desse vá para o ponteiro do mouse. É o jogo do carregar. Isso, é o jogo do Pac-Man. Acho que todo mundo já deve ter visto esse joguinho. Eu fiz aqui uma imitação do Pac-Man. Vou clicar na bandeirinha para começar o jogo, tá? Já dá para ver aqui algumas coisas sobre o jogo. Aqui está o Pac-Man e ele tem que pegar essas melancias. E como barreiras nós temos essas barras escuras, tá? Então, quando eu clicar na bandeirinha, o jogo tem que começar, tá? O jogo tem que começar quando eu clicar aqui, ó. Então, o jogo começou. Tá uma barulho enorme aqui que eu coloquei no som. Então vamos lá, ó. Aí como a melancia desaparece. Só que eu estou usando um comando que ele vai para a posição do mouse. Onde eu colocar o mouse, ele vai seguir. Certo? Se eu movo para a direita, esquerda, enfim, só não vai conseguir passar se eu colocar ele para cruzar a barra preta. Tá? Opa, vamos lá. Pronto. Perfeito. Enfim, então deu para entender aí. Tá? Vou pausar o jogo aqui. Vou sair da tela cheia. E aí eu utilizei para esse jogo aquele comando, ó, aponte. Utilizei esse comando, ó, aponte para o ponteiro do mouse e mova 2 passos, né? Se eu quisesse que o personagem se movesse mais rápido, aí eu colocava, ao invés de 2, colocava 20. Olha só como vai ficar, ó. Então tem um comando que aponta para o personagem, vai apontar para o mouse, e esse que vai fazer com que ele se mova em direção ao mouse quando a bandeirinha for pressionada, né? Então olha como ele vai ficar rapidão agora. Apertei o play, ó. Ele está até ultrapassando as barreiras aí que foram impostas para ele, né? Então ele tipo come a melancia super rápido. Tá? Buguei o meu jogo. Tá? Coloquei aqui 20 muito rápido. Realmente vou colocar 1. Perfeito. Aí, ó, ele vai bem devagar. Certo? Então vamos lá, vamos continuar com os comandos dos movimentos. Tá? Só abrindo aqui. Arquivo novo. Pronto. Então mais um comando aqui para o movimento. Vá para a posição do mouse. Vá para a posição do mouse. Onde o mouse estiver, ele vai. E eu já falei desse comando aqui também, ó. Falei antecipadamente lá no jogo, né? Aponte para. E aí ele pode apontar para o mouse. Ele pode apontar para o ponteiro do mouse. Mas se eu tiver um segundo personagem, um segundo ator aqui na minha área de trabalho, ele também consegue mostrar essa opção aqui, ó. Aponte para gato, aponte para melancia, tá? Aponte para peixe, enfim. Dá para fazer várias coisas aqui com ele, tá certo? Então, vamos para esse aqui. Vá para... Pronto, tá faltando esse grupo aqui, que foi o grupo que eu pulei para falar daquele outro. Então, esse vá para X e Y. Essa parte aqui envolve um pouco de matemática. O plano cartesiano, que eu acho que vocês já estudaram lá no 6º, 7º, 8º ano. O plano cartesiano é utilizado dessa forma, ó. Aqui é o palco, certo? Eu vou colocar em vermelho a reta X, e a reta Y, tá? Então, se eu quero que o meu objeto se mova para direção direita, se eu quero que ele se mova para essa direção, ele vai se mover no X positivo, tá bom? X positivo. Se eu quero que ele se mova para a direção esquerda, para essa direção, ele vai se mover para X negativo. Tá? Se eu quero que ele se mova para cima, ele vai se mover no Y positivo. Se eu quero que o objeto se mova para baixo, ele vai se mover no Y negativo. Tá bom? Então, ó, para a direita, X positivo. Para a esquerda, X negativo. Para cima, Y positivo. Para baixo, Y negativo. Certo? Então vai ficar dessa forma aqui, ó. Eu quero que ele vá para... Quando eu movimento
quando eu movimento o personagem no palco, aqui embaixo mostra qual a posição ele está, ó. X, Y. Então, para vocês terem ideia, já tinha até falado para vocês no início da aula, que a distância daqui, ó, da esquerda para a direita, é em torno de 500 a 550 passos, né? A distância aqui, ó, 550. E para cima, de cima para baixo, se eu empurrar o objeto lá para cima, vai chegar uma certa fase que ele não vai mais. Pronto, a distância máxima para cima é 215. Então, 215 com mais 215 vai dar 430. Então, ele se move 550 da esquerda para a direita e 430 de cima para baixo. O que eu quero dizer? Eu quero que o objeto fique no máximo ali escondido, ó, do lado direito. Então, eu vou pegar X e deixar ele com o valor menos 260, menos 250, que vai ficar bem escondidinho lá, tá certo? Eu posso até pegar o mouse e puxar, tá? Tá menos 270, tá? O meio aqui, ó, o meio é 0, 0, 0. Por exemplo, se eu colocar 0 e o Y 0, vai ficar exatamente no centro, do palco, que aqui é onde passa a reta X, a reta Y e a reta X, tá bom? Então aqui está no ponto 0. Então vamos lá, esse comando aqui, ó, que eu estou tentando explicar para vocês, vá para X e Y. Por exemplo, se eu quero que quando o jogo começar, por exemplo, o Pac-Man quando começou, ele sempre tinha que aparecer aqui, né? A boquinha aberta aqui, estou tentando desenhar o Pac-Man. Então qual é essa posição? É menos, ó, ele está embaixo, né? Ele está aqui embaixo. Então ele vai ser menos, a reta de cima para baixo é Y, então Y vai ser negativo. E ele também está à esquerda, do lado esquerdo, então X também vai ser negativo, tá? No máximo. Por exemplo, se eu quisesse que o objeto aparecesse nessa posição aqui, ó. Vamos lá, o X teria que ser positivo ou negativo. O X, essa, vou mudar de cor, red. Essa aqui é a reta X. Então o X tem que ser positivo ou negativo? Positivo é para cá, negativo é para cá. Então logo, o valor de X tem que ser negativo. Só que ele está para cima, no Y, né? E o Y para cima ele é positivo. Então esse valor aqui tem que ser positivo, tá? Então plano cartesiano igualzinho que é na escola. Então veja só, eu quero que o personagem apareça nessa região aqui, ó. Nessa região, como é que eu vou fazer? Eu vou colocar o valor aqui embaixo, X. O X tem que ser negativo, então ele tem que vir para cá. Então eu coloco menos 270. Pronto, ele já está escondidinho aqui, ó. Vou botar ele um pouquinho mais para dentro para vocês verem. Menos 250. Aí eu quero que ele vá para cima. O Y tem que ser positivo. 240 positivo. Subiu, passou a patinha dele lá. Tá? 200 e... Vou botar 200. Ó. Tá bom? Então, dessa forma, eu utilizo esses comandos. Os comandos vá para tal posição, serve para isso. Tá? Quando o jogo começar, ele vai para tal posição. Vou botar o quando aqui, ó. Quando começar o jogo, ele vai para aquela posição específica. Se eu tirar ele, a posição, esse número aqui, ó, ele é atualizado, vai para X e Y. Esse valor é atualizado. Tá? Sempre que eu movimento. Ó, vai para... Pronto, vou tirar esse, vou colocar esse. É a posição atual dele. Então, quando o jogo começar, apertar o play, ele está lá. Quando o jogo começar, ele sempre vai estar naquela posição. Certo? Pronto. Aí nós temos entendido esse comando, né? Se eu quiser que ele apareça ali no início do jogo, eu só puxo aqui que ele já vem atualizado. Ou então, eu vou movimentar aqui e colocar na posição que eu quero que ele apareça. Por exemplo, só apareça a cabeça aqui, ó. Na posição menos 215, Y menos 174. Vou colocar esse valor lá dentro dos campos. Ó. Menos 215 e o outro menos 174. Tá? Então, quando o jogo começar, independente de onde o objeto esteja, quando apertar o play, ele vai para lá. Tá? Porque eu olhei aqui a posição dele, a posição que ele estava e inseri no vá para. Certo? Vou deixar esse comando para explicar melhor esse comando seguinte, que está aqui, ó. Esse comando que está abaixo do vá para é o deslize por um segundo até. Então o jogo começa em uma posição, por exemplo, ele tem que começar, o personagem tem que ficar aqui. E aí ele vai deslizar por 1 segundo, ou 2 segundos, ou 10 segundos para alguma outra posição. Certo? Então aqui está a posição aleatória. Então o jogo vai começar quando a bandeira for pressionada e ele vai deslizar. Ele vai aparecer nessa posição e ele vai deslizar até uma outra posição qualquer. Apertar o play, ó. De novo, ó. Então o jogo escolhe uma posição para ele deslizar porque está aleatório. Tem a opção também, ponteiro do mouse. Aperta o play. Então, ó, ele vai... Se eu colocar aquele do tempo,
controle do tempo, ele vai aparecer em tal posição e vai deslizar até onde estiver o mouse, certo? Apertei o play, que ele deslize para cá, que ele deslize para cá, tá bom? Então você precisa entender cada comando desse aqui do movimento. Então entendido isso, né? Então tem a opção ponteiro do mouse e tem a opção aleatória, que ele vai para qualquer local, certo? Vou jogar de volta isso lá. E tem assim também, gente, ó, se eu quiser com que ele deslize para uma posição em específico, tá? A posição X e Y. Então eu quero que o objeto apareça nessa posição, então ele vai para tal posição, estável e fixa, e ele vai deslizar por um segundo para essa outra posição aqui, ó. Pronto, ele vai deslizar até aqui. Então deslize por um segundo até, e aí já estão atualizadas as posições, ó. Então, quando o personagem começar o jogo, onde é que ele vai estar? Nesse ponto. E aí ele vai apertar o play, ele vai deslizar até este outro ponto. Então vamos conferir, apertei o play, ó. Quando o jogo começa, ele está aqui. Se eu mudasse aqui a posição de X, de Y, que é a altura, vamos colocar ela positiva, colocar ela 210. Pronto, ele vai de cima para baixo. Tá? Normalmente esses comandos aqui são utilizados quando a gente quer representar nuvens, tá? Quando a gente quer colocar uma nuvem, vou mostrar aqui um exemplo. Vou pegar aqui, sabe o Google quando a gente está sem internet? Você tentar abrir alguma coisa e mostra que você está sem internet, aí tem o jogo do dinossauro, né? Ó, tá vendo? Ó, que vai aparecer na posição tal as nuvens e ela vai deslizando. A mesma coisa para os cactos, ó, ele vai aparecer em tal posição e vai deslizar por 2 segundos, meio segundo, até tal posição, tá certo? Então, e as nuvens também, ó, só que as nuvens vão mais devagar, 1, 2, 3, 4, 5. Então a programação para a nuvem ali foi uns 10 segundos para elas aparecerem aqui e deslizarem até o outro lado. Isso dá para fazer aqui no Scratch, tá? Eu acredito que eu tenho até um projeto, deixa eu ver se eu acho ele aqui. Não sei se eu achar aqui agora. Está em algum pendrive, core, declaração, fontes. Não vou achar aqui agora. Mas tem um joguinho que ele desliza de um ponto a outro, certo? Próximo comando. Esse do deslize já foi? Sim, aqui é o tempo, né? Você vê que ele vai em 2, 3, 4, 10 segundos. Agora o comando do aponte para a direção, para o ângulo tal, né? Então, por exemplo, o objeto vai apontar para o ângulo tal quando chegar em tal posição, né? Ou então ele vai apontar para o ponteiro do mouse ou para qualquer outro objeto, certo? Então, aponte para... Quando o jogo começar, o objeto está ali. E aí ele vai apontar. Se eu quero que ele aponte aqui para cima, se eu der um clique ali no 90, vai mostrar para mim aqui a direção que eu quero que ele aponte. O programa coloca até a bússola aqui para a gente se orientar, né? Eu quero que ele aponte para essa direção aqui. Quando apertar o play, ó. Tá vendo? Ele está apontando para a direção. Eu quero que ele aponte para o outro lado, lá para baixo. Ele está apontando para baixo. Eu quero que ele aponte aqui para a direita. Apontou para a direita. Quero que ele aponte para baixo. Apontou para baixo. Tá? E esse outro aqui aponte para o ponteiro do mouse. Vou tirar esse. Aponte para o ponteiro do mouse. Ou seja, quando eu der um clique aqui, ó, ele já vai olhar para o mouse. Se eu colocar aquele comando de espere um segundo, pessoal, quando o jogo começar, espera um segundo e ele aponta para o mouse. Espere um segundo, aponta para o mouse. Aperta o play, espera um segundo, aponta para o mouse. Certo? Bem fácil. Tá? Tirei esses comandos. Deixa eu ver outro aqui que está faltando. Adicione 10 a X. Eu vou pular esse comando aqui, ó, mude X para tanto. E vou usar esse outro aqui, ó, adicione 10 a Y. Tá? O que faz esse adicione 10 a X e adicione 10 a Y? O adicione 10 a X, tá? Vamos lembrar, deixa eu colocar ele na posição certinha. Pronto, 90, cadê? Quase. Vou botar 90 logo aqui. Perfeito. Então, quando eu quiser que o objeto se mova, vamos lá, gente, ó. Eu quero que ele se mova para a direção direita. Eu quero que ele venha para cá, ó. Tá? Então, o X, ele é positivo, né? Então, adicione 10 a X. Então, ele vai para a direita. Ah, professor, isso a gente já viu lá no Mova, né? Olha só, o Mova faz a mesma coisa. Só que olha a diferença. Olha a diferença aqui, ó. Se eu girar um pouquinho o objeto, ó. Olha só, o adicione 10 a X vai fazer com que ele se movimente apenas para a direita, ó. Já o Mova 10 passos vai fazer com que ele movimente-se na direção que ele está apontando. Tá? Então, vocês conseguem entender a diferença? Olha só, adicione 10, ele sempre vai para a direita.
o mova 10, ele sempre vai se mover para onde ele está apontando. E se o adicione for negativo, adivinha para onde ele vai? Para a esquerda. Tá? Então, se eu quero que o objeto se mova direita e esquerda, eu vou utilizar esse adicione, não mova positivo negativo. Porque ele pode mover para cima e para baixo utilizando o mova, né? Se for negativo, ele vai para trás, né? Então, ó. Espero que vocês tenham entendido isso. A mesma coisa para o y. Então, adicione ou mude. Desculpa, não é esse aqui, ó. Adicione 10 a y. Então, adicione 10 a y. Adicione 10 a y é para ele se movimentar para cima ou para baixo. Adicione 10 a x é para a direita ou para a esquerda. Certo? Então, fica desse jeito. Ó. Adicione. Deixa eu deixar ele retinho aqui para não confundir. Tá 90. Pronto. Vou tirar esse move também. Pronto, ó. Vou deixar positivo. Se eu quero que ele se movimente para a direita, adicione a x. Se eu quero que ele se movimente para cima, adicione a y. Tá? Se eu quero que ele vá para a direita e para cima, vou botar os dois juntos, ó. Ele aqui, ó. Então, ele vai nesta direção. Tá? Entenderam? Espero que sim. E por último aqui, no final, a gente tem mais dois comandos, que é para que se tocar na borda, ele volte e fica dessa forma. Vou colocar esse comando junto com esse. A X. Ele vai para frente, se ele tocar, ele vai voltar. Então, deixa eu colocar o comando certinho. Deixa eu jogar isso aqui. Existe um comando que vai repetir várias vezes o mesmo comando que a gente colocar, que é o sempre. Ó. O sempre é um comando que ele repete o que tiver aqui dentro, enquanto o jogo estiver rolando. Tá? Então vai ficar desse jeito. Ó. Ele vai ter que se movimentar sempre para frente, aí se mova 10 passos. Ó. Então, se o objeto estiver de cabeça para baixo, ele vai se mover sempre para frente. Se eu colocar o tocando, cadê? Se tocar na borda, volte, olha o que vai acontecer. Ele vai e vem. Só que ele vem de cabeça para baixo, né? Vai e vem. Então, o mova 10 passos é para isso, para ele ir para frente. E se tocando na borda, a borda é o limite aqui, né? Se tocar na borda do jogo, ele volta. Professor, mas está voltando cabeça para baixo. É para isso que serve esse outro comando aqui, ó. Defina o estilo da rotação, ou seja, quando ele girar, ele deve girar de cabeça para baixo, deve vir de cabeça para baixo, de ré ou invertido. Então, ó, vai e vem, esquerda, direita. Essa outra opção, não rotacionar, ele vai e vem estático, né? Ele fica parado, só vai e vem. E tem o outro aqui, ó, rotação completa. Aí ele vai e vem de cabeça para baixo, vai e volta de cabeça para baixo. Então, normalmente a gente usa esse direita e esquerda. Tá? A gente geralmente usa o direita e esquerda para ele ir em pé e voltar em pé. Tá? Meio estranho voltar de cabeça para baixo, né? Pronto, e esse último comando aqui, ó, a posição X e Y, é para mostrar onde que o objeto, onde esse objeto aqui está no momento. E aí eu vou marcar, por exemplo, X, ó, a posição X, a posição Y e a direção que ele está se movimentando. Se eu deixar todo mundo lá, apertar o play, essas informações ficam lá. Tá certo? Mas a gente normalmente nunca precisa usar esses comandos aqui. Tá? Então fechou, gente. Esses são os comandos do movimento. Nas outras aulas a gente vai ver os comandos da aparência, só que de uma forma misturada, né? Não só isoladamente os comandos da aparência. A gente vai ver ele combinado com outros comandos. Tá certo? Então fica por aqui essa aula, que eu mostrei como funciona cada um desses comandos aqui, cada um dos blocos dos movimentos. Durante a aula a gente sempre vai utilizar eles, dependendo do qual a gente vai, da necessidade do movimento que ele faça, a gente vai escolher um aqui que atenda a essa necessidade, tá certo? Então, fechamos a nossa aula de hoje, e é isso aí, bons estudos.